Paz Igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui responder uma inscrita aqui do canal, a Selma Maria de Jesus, até anotei aqui, ela pediu, para que eu ensinasse como fazer, a prática do jejum. E antes de começar a falar, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu tenho orado no meu recinto secreto de oração, oro por cada inscrito, cada pessoa que comenta, cada pessoa que vem aqui e que deixa o seu comentário, tá bom? Então, antes de responder, eu vou beber uma água. A irmã Selma, de Maria de Jesus, muito obrigada, viu, Selma? Coloca aqui, irmãs, da onde que vocês são, que eu quero saber até onde que chega esse vídeo, qual região do país, ou do país e também fora do país, eu gostaria de saber, o vídeo tá chegando lá em Portugal e Estados Unidos também, graças a Deus, eu vejo a boa mão do Senhor sobre a minha vida, aquilo que Ele tem confiado. Então, coloca aqui embaixo, qual estado, que você é. Viu, Selma? Obrigada pelo seu comentário. Coloca aqui embaixo de onde que você é, tá bom? A irmã, se é do sul, se é do centro-oeste, se é do sudeste, se é do norte, nordeste. Amém? Eu quero saber, até onde que tá chegando o vídeo. Mas a irmã Selma Maria de Jesus, ela falou assim, irmã Raquel, ensina na prática, Ensina sobre a prática do jejum, como eu entendi assim pelo teor da pergunta, como fazer. Então vamos lá. Primeiro de tudo, irmãs, o jejum é algo espiritual e sério. Repito, o jejum é algo estritamente espiritual e sério. E tudo que é sério na nossa vida é anotado. Quando nós nascemos tem um documento. Quando nós morremos também tem um documento, que é o atestado de óbito, Quando você vai batizar, apresentar ao Senhor uma criança, também tem documento. Tudo nessa vida tem documento, é escrito. Você vai comprar uma casa, um carro, também tem o documento. Então, o que acontece? Quando você for fazer um jejum, eu aconselho, eu recomendo, sugiro você anotar. Pega uma caneta, um papel, ou se você tiver um caderninho, melhor ainda, porque isso é sério. Isso é sério. Você vai anotar no caderno, ou no papel, no teu caderno de oração, ou no papel. Se quiser deixar dentro da sua Bíblia, você coloca a data, coloca o horário. Bom, que horas que eu vou jejuar? Eu vou dar aqui uma sugestão. De até meio-dia, Coloca, vou fazer 3 dias seguidos, vou jejuar de 8 até meio-dia em prol da minha vida financeira. É um exemplo. Você vai pegar uma folha, essa daqui tá toda rabiscada, mas você vai pegar uma folha, você vai colocar lá. Tudo que é anotado é importante, irmãs. Anota, tudo que é anotado é importante. Ai, irmã Raquel, eu não quero fazer, mas amém, é com você e Deus. Mas assim, como a irmã pediu, é o que eu faço e eu recomendo e funciona muito, Deus, Ele ouve pela graça e pela misericórdia. Então, você vai anotar o dia ou os dias e o horário e ali você só vai focar. Senhor, toma minha vida financeira. Senhor, abre uma porta. Senhor, eu preciso de fontes para eu obter mais renda, para eu ganhar mais dinheiro. Senhor, as minhas dívidas estão apertadas. Senhor, me ajude a controlar o dinheiro, a administrar o meu salário. Senhor, não me deixe gastar mais do que eu ganho. Senhor, repreendo o devorador.
Senhor, eu não consigo dar o meu dízimo, me ajude a dar o dízimo, entregar a oferta, ser mais liberal. Ali, se o teu problema é finança, você só vai orar pela finança. Senhor, eu tô dura, tô sem dinheiro, eu preciso de uma porta aberta, Senhor, para eu poder ter dignidade, comprar as minhas coisas, comprar alimento. Senhor, tu vai falar tudo para Deus da forma financeira. Se é financeiro, eu tô dando um exemplo. Tá entendendo, irmãs? Se você estiver entendendo, coloca aqui. Senhor, eu no trabalho, eu sou do lar, eu conto com a ajuda financeira do meu marido e às vezes não tem sobrado. Senhor, toca no coração dele, então eu vou pedir a ele, move o coração dele para ele me abençoar. Tem isso, irmã Raquel? Tem, claro que tem. Tem. Fala com Deus, Senhor, fala com o meu marido para ele me abençoar financeiramente mensal, para ele me abençoar, Senhor. Senhor, eu tenho sonhos, eu tenho planos, tudo que é financeiramente você vai falar. Senhor, eu vou pro shopping que eu vou comprar lá uma roupinha, não me deixa eu comprar enganada, que eu venha comprar algo que me agrade, que eu use. Senhor, não permita que eu jogue o meu dinheiro fora comprando coisas e depois ficar lá no fundo do armário. Tudo que é financeiro você vai falar com Deus. Senhor, essa causa na justiça, Senhor. Eu preciso desse dinheiro dessa causa na justiça. Irmãs e irmãos, coloca tudo. Se você quiser anotar no papel, que o papel serve para isso, coloca no papel ou no caderno. Irmãs, tudo que é importante é anotado. Como que as coisas de Deus você não quer anotar? Deus deu instruções para Moisés lá no monte, ele anotou na tábua de pedra que não tinha papel. E hoje, papel e anotação tá até caindo em desuso. Usa lá no coisa lá do teu celular, no Notes, né? Notes lá no teu celular, no Samsung Notes, né? Coloca no teu celular ou no Word lá, deixa guardado lá. Quando você for orar, para não esquecer, abre lá o celular ou pega o papel, né? Que a moda antiga, né? O que funciona, né? E fala só aquilo dali, Senhor, eu preciso. E quando você for jejuar, você só ora aquilo dali que está no papel. Irmã, por que eu preciso usar um papel? Por quê? Porque Deus, pela fé, vai responder a tua oração, estando alinhado com a vontade dele. Eu falei aqui da financeira, por quê? Porque Deus não quer ver a gente desprovido de dinheiro, irmãs. Podendo ser bênção primeiramente para nós e ser bênção na vida de outras pessoas. Pessoas podem até nos ajudar, pode. Mas, irmãs, isso abre uma porta, uma legalidade que depois a pessoa ali na tua frente não fala nada, mas depois fica falando, todo mundo fica sabendo. Ah lá, o gás acabou, não tinha dinheiro para comprar o gás. Aí eu comprei o gás, Deus me usou, ainda bota Deus no meio. Aí fica se engrandecendo das grandes obras. E você fica, irmãs e irmãos, com a intimidade, com a tua vida exposta para todo mundo saber. Lógico, claro que existem suas exceções. E você que abençoa o outro, não fica falando não. É você mesma, amada igreja. Você que abençoa, que oferta, não fica falando não. Cafezinho aqui. Não fica falando. Eu tô aqui, né, com café e água, mas parece que vocês estão aqui. Parece não, vocês estão aqui, na minha casa. Aqui, né, porque isso aqui já virou um estúdio, né, uma igreja. Estúdio não é igreja. Não fica falando não, porque isso é feio. Expõe o irmãozinho, expõe a irmãzinha. Expõe, às vezes é um deserto, uma prova. A Bíblia diz que quando você dá o que a mão direita, a esquerda não sabe, e vice-versa. Então, não é para ficar falando, ficar expondo a vida do irmão. Fez, abençoou, ninguém sabe. Deus sabe, Deus vai te recompensar. Irmãs, e a recompensa de Deus é 10 vezes, 15 vezes, 1000 vezes mais. Porque, fechou a boca. E Deus viu. Agora, se a pessoa que foi abençoada quiser falar, contar o testemunho,
Vamos supor, você dá um carro, você dá uma casa para uma pessoa, você dá uma importância significativa, né? Então, vamos voltar aqui, senão eu fujo do tema, irmãs. Então, Deus não quer isso não, irmãs. A pessoa ficar perecendo, às vezes é um deserto. Deus, ele sabe como trabalhar conosco. Às vezes, Deus está trabalhando na vida do irmão e da irmã, que está passando uma prova, necessidade, por diversas causas. Às vezes era uma pessoa orgulhosa, às vezes humilhou o outro quando estava numa situação boa. Não cabe a nós falarmos e nem julgar. O fato é que se Deus tocou no teu coração, abençoa, mas não fica falando não. E Deus, irmãs, Deus não quer isso. E o deserto também ele tem que terminar na nossa vida. Irmã Raquel, 15 anos no deserto, 20 anos no deserto? Não, peraí, tem alguma coisa. Tem um deserto, tem um momento do choro, mas a palavra diz que há tempo também de se alegrar. E Deus, irmãs, não quer que a gente fique 30, 50 anos numa condição de deserto. Uma hora você vai sair do deserto. Então, não fica falando, não fica expondo, porque Deus pode abençoar tão financeiramente aquela pessoa que, o mundo dá voltas. E de te colocar num patamar maior financeiramente do que aquela pessoa que te abençoou e ficou espalhando para todo mundo. Porque as ideias, a riqueza vem de Deus. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Eu citei aqui um exemplo, irmãs, de finança, de dinheiro, que é um assunto, altamente espiritual. Dinheiro vai muito além do que uma nota de papel. Eu creio num Jesus que faz aparecer dinheiro. Você está precisando de dinheiro? O dinheiro aparece no bolso da calça, escondido lá na bolsa que você esqueceu. Ou o próprio anjo do Senhor, Deus fez aparecer. Dinheiro não cai do céu. Para mim, cai. Quantos dinheiro eu já encontrei na rua, R$200 na rua? Ou pessoas encontraram, irmã Raquel, eu encontrei esse dinheiro caído lá na rua, toma aqui. Porque dinheiro não dá em árvore, irmãs. Nós somos árvore. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Deus, ele abençoa assim o servo fiel e a serva fiel que precisa da providência. Porque isso é fé, irmãs. Quem vive no campo da racionalidade, isso é loucura. Mas eu e você não somos chamados para viver no campo da racionalidade. E eu tenho muitos testemunhos aqui, irmãs. Muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Mas eu não quero sair da visão aqui do jejum, né? Que eu tava falando. Então, assim, ali no papel, você vai botar lá o teu pedido da finança, por exemplo, mas pode ser outras coisas, né? A data, coloca a data, porque Deus pela fé vai responder. Estando alinhado com a vontade de Deus, na palavra Deus vai responder. E ali Deus respondendo, você vai colocar a data da resposta. Irmã, você faz isso? Faço, né? E ali nesses 3 dias, eu estou dando um exemplo, mas pode ser 7 dias, 15 dias ou um dia, amém? E eu dei um exemplo da finança, mas de repente tem uma irmã aqui que falou sobre o espírito de confusão. A Iracema Costa, que eu falei aqui no vídeo, né, sobre o demônio da confusão. Tem isso também, irmãs. É um demônio da confusão dentro das casas, das famílias. Tudo bem que não existe família perfeita, mas todos devem se tratar de forma respeitosamente no seu espaço, irmãs. No seu espaço. Dentro das suas casas, né? Família, todo mundo deve se respeitar dentro do seu espaço, né? Não se intrometer muito na vida do outro, porque foi a vida que o outro escolheu. Mas existem contextos familiares, irmãs, que é um demônio da confusão. Um fala, o outro fala. É uma gritaria, um espírito de gritaria. Isso está tudo na palavra do Senhor, irmãs. Eu não sou muito assim de decorar versículos onde é que está, mas se eu não me engano, em Gálatas fala, né?
confusão, gritaria, espírito de gritaria, irmãs, ficar falando alto, gritando. Tem pessoas, até crianças, pasmem, que não sabem conversar, só fala gritando. Tem pessoas que só falam gritando. No tom de voz, a pessoa já é alterada. Aí dentro, né, de uma casa, de uma família, eu não tô falando assim que é o nível da família, não, porque tem famílias que falam alto mesmo, né? Tem famílias que falam alto, né? Que fala alto, é o padrão normal da família. Eu não estou falando nesse caso. Eu tô falando no caso que todo mundo fala alto e ali já sai uma confusão, já sai uma briga e ninguém entende ninguém, porque todo mundo quer ter razão. Porque ninguém ouve. Irmãs, eu tenho pavor disso. Eu tenho ojeriza, pavor. Por quê, irmãs? Porque ninguém tem razão de nada. Nós estamos aqui para aprender com Deus a ser pessoas melhores. Amém? Então assim, um fala, aí o outro ouve, para tentar entender a perspectiva do outro. Aí o outro fala, não interromper, escuta pelo menos qual que é a posição do outro. Mas tem famílias, contextos que, e ser claro mesmo, olha, eu não gostei porque é isso, porque é aquilo, porque feriu, na minha visão, no meu jeito, na minha forma, tem que ser assim. Por quê? Por causa disso, de falar, expor. Mas já entra às vezes um demônio, irmãs, da confusão que tu vê, é perceptível. Que quando você fala A, a pessoa entende B, por mais que você explique de uma forma bem detalhada, isso é crônico, é sempre. Pode ter certeza que é demônio, jejua, fortaleza já na mente da pessoa. Irmã Raquel, porque isso não é normal, irmãs. Coloca lá também no teu jejum. Senhor, acaba com esse espírito de confusão na minha casa. Acaba com essa gritaria na minha casa. Senhor, eu não aguento isso na minha casa. Senhor, a minha casa tem que ser um pedaço do céu. Tá igual o louvor da Êxila, né? Minha casa será uma casa de bênção. Né? Brigas, contendas, coisas da carne, obras da carne, um passar à frente do outro, isso aí tem que ser da porta da nossa casa para fora, empresa, trabalho, na rua. Agora, dentro da nossa casa, que é o nosso conforto, a nossa paz, o nosso refúgio, o nosso cantinho, mas tem que ser um lugar aprazível, um lugar que você se sinta bem, um lugar que você viva bem, um lugar de conforto, de alegria. Então, você pode jejuar também. Essas foram apenas algumas dicas, né? Que a Selma Maria de Jesus pediu. E eu vim aqui falar, né? E a Iracema Costa falando do demônio da confusão. Existe isso. Existe isso. Casais que se separam porque um não entende o outro. Pode ter certeza que é demônio. Demônio. Demônio de confusão, de separação. Como que antes se entendiam, se amavam, se respeitavam, se abraçavam, se amavam. E aí chega nos tribunais, irmãs, um não aguenta nem olhar para o outro de raiva, é demônio. Mulher sábia, vai orar, vai jejuar, faz uma campanha aí, ou o irmão, né, ou o marido no caso, vou entrar numa linha aqui sexual, né, ou então o marido perdeu o desejo sexual pela esposa e vice-versa, isso é demônio. Irmã Raquel? Porque a sexualidade é de Deus, né? Eu não tô falando assim da terceira idade, dos idosos, que essa questão da sexualidade muda, às vezes não tão frequente quanto eles eram jovens.
Mas é saudável uma vida marital, sexual íntima, né? Perdeu o desejo, perdeu, né? Não, irmãs. Isso também é espiritualidade. Ai, mas Raquel, o sangue de Jesus tem poder. Não, isso é espiritualidade, irmãs. A pessoa, nós estamos aqui nesse plano terreno. E é saudável, até para não abrir brechas e ilegalidades externas. Amém, irmãs? Então, a jejuar, pedir orientação, né? Que eu vou falando uma coisa e aí o casal não se entende, irmãs, vai lá pro tribunal, a juíza fica olhando assim. E há coisas assim que não... Lógico que um divórcio, uma separação acontece por diversas causas. E segundo estatísticas do IBGE, uma das causas é a finança, né? A finança. Mas isso é outro assunto. Então, irmã Selma Maria de Jesus e Iracema Costa, espero ter ajudado nesse vídeo, né? Ficou um pouco longo, porque eu vou falando, aí vem vindo outras ideias. Aqui eu não tenho script, eu não tenho roteiro, eu sento aqui e converso como se todas vocês estivessem aqui. Eu vejo assim, como tem 2.000 e poucos inscritos aqui, eu vejo como um auditório, um grande auditório, mas que vocês estivessem aqui na minha casa. Tem um auditório aqui grande e eu sento aqui, né, bebo minha água, meu cafezinho e eu vou falando e vem ideias. Eu espero, irmã Selma, ter te ajudado com esse vídeo do jejum. Coloca no papel, faça assim, leve a sério, porque as coisas importantes da nossa vida nós precisamos levar a sério. Ó, eu tô me lembrando de outro texto. Tem um texto muito conhecido de todas vocês, que fala assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o meu povo, é o povo de Deus, nós, o Israel de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, uma das formas e a principal forma que está na palavra do Senhor, quando aqueles povos, os grandes líderes, se humilhavam, era através de jejum. Olha para a vida de Neemias, olhe para a vida de Daniel. A Bíblia diz que eles se humilhavam. O jejum é uma humilhação, irmãs. Quando você jejua, você está falando assim para Deus: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu preciso que essa situação seja resolvida. Senhor, entra com teu poder. A Bíblia diz que havia um decreto de Amã, e com a permissão do rei Assuero, para destruir o povo judeu, o povo de Deus. E Esté jejuou 3 dias. Ela jejuou, Mardoqueu e as concubinas e todo o povo judeu. 3 dias, irmãs. Eu não recomendo assim fazer um jejum como ela fez, que a conotação que a Bíblia dá é que foram 3 dias inteiros. Dá para fazer? Dá, mas isso não é assim. Para os iniciantes, principiantes, eu não recomendo, porque é perigoso. Eu já gravei um vídeo aqui sobre os perigos do jejum. Eu recomendo que você faça primeiro pouquinhas horas, aí depois come, depois no outro dia faça aquelas pouquinhas horas, acrescentado mais de meia hora ou 1 hora. Faz aos pouquinhos, não radical assim, que pode dar problemas, distúrbios metabólicos, né? Bioquímicos, é perigoso. Eu gravei um vídeo aqui, procura aqui, né, no canal, jejum, perigos do jejum, Raquel Mariana. E ela jejuou. Então, deixa eu voltar aqui pro texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar.
Como é que é você se humilhar perante Deus? É você fazer jejum. Se humilhar. Se humilhar, irmãs, né? Ah, meu Deus! Também pode ser dentro da sua ótica. Mas soa mais como um desespero, que não resolve muito. Desesperar para Deus é até falta de fé. Ai, eu me desesperei. Não, o homem e a mulher de Deus não anda por aí desesperado, não. Porque eles sabem em quem confia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhar. É tanto que no texto sagrado vai falar que o povo se vestia de panos de saco, de cinza, cobria a cabeça, em forma de humilhação mesmo diante de Deus. Se humilhar e orar. Então o jejum tem que estar com a oração e orar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Você que precisa de um emprego, você vai pedir um emprego para alguém aí. Não fica lá se humilhando para a pessoa, não. Se arrume, se embeleze. Você que é mulher, se arrume, se embeleze, tá? Dentro daquilo que Deus chamou. Se arrume, se embeleze, coloque tua melhor roupa. Arruma, né? Passa um batom, arruma teu cabelo, né? Bota a tua melhorzinha roupa. Mas antes disso, você já orou e já jejuou lá no teu recinto secreto. Quando você se apresentar diante do homem ou da mulher lá, de Deus, porque Deus toca o coração do rei, dos líderes. Tu já jejuou, já pagou o preço do teu recinto secreto, vai lá, bonita. O homem, né, bonito também, barbeado, né, barbeadinho. Se não tem o dinheiro para cortar o cabelo, lava o cabelo, penteia os cabelos, faz a barba, né, escova bem os dentes, né, uma roupa limpa, coloca a tua melhor roupa, sapato engraxado. Oh, Deus, aqui no canal. Que isso, irmã? Tem que falar, irmãs, tem que falar, né? A unha lixada. As mulheres, eu não pinto, irmã, que é tão lixa, corta, lixa. Vai lá, se apresenta, uma energia boa, porque já orou, já falou com Deus. Não, eu vim aqui, porque eu tô precisando do emprego. Não fica se humilhando pro homem, não, da terra, não, que o homem da terra é pó e cinza, como eu e você. Vai lá e pede um emprego na dignidade. Deus tocou, vai lá e volta de novo, porque às vezes, irmãs, é necessário perseverança. Continua orando, volta para casa. Qual o dia que eu posso vir aqui para saber se já tem a vaga? Tal dia, se tal dia tu vai lá no horário, não chega atrasado. Não chega atrasado, irmã Raquel, não chega atrasado. Não chega. Mas tá chovendo. Vai assim mesmo, porque isso tudo tá passando pela avaliação da pessoa. Irmãs, tu marca um encontro com a pessoa, tu fala com a pessoa chega atrasada. O que é isso? Que credibilidade? Tá dando importância? Não tá dando importância. Me desculpe, irmãs, mas eu tenho que falar. Chega até antes. Tá hora assim, ó, chega 10 minutos antes. Você vai andando, não tem o dinheiro da passagem. Chega antes para dar tempo de ir lá no banheiro, lavar o rosto, né? As mulheres, né? Leva lá um batonzinho, uma toalhinha lá. Irmã Raquel, é isso aí. Para não chegar lá suado, esbaforido. Leva uma outra blusa passadinha, porque às vezes tem pessoas, irmãs, que a prova é tão grande que a pessoa anda. Para não chegar lá suado. Leva uma blusinha lá na tua bolsa, lá passadinha. Chegou lá, tira aquela suada, põe. Irmãs, é outra hora, a pessoa olha, chega lá até antes, 10, 20 minutinhos antes. Leva uma garrafinha d'água. Né? As mulheres passam um batonzinho. Ou então, para não chegar com aquela expressão suada, lava o rosto, passa uma toalhinha. Irmãs, leva lá um desodorantezinho.
Que às vezes, irmãs, também não é só orar e jejuar, não. Tem essa parte também, irmãs. Aí, vamos voltar aqui. Que eu já até me perdi aqui, ô Jesus. Então, tudo que é importante, irmãs. Se o jejum é importante, o versículo bíblico, ó. Se humilhar e orar. E me buscar, tem que buscar, irmãs. Pedi, dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Tu tá buscando, tu vai achar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter, mas já estão pulando o versículo, estão mudando o versículo, porque essa parte não estão falando nas igrejas, mas o versículo bíblico fala, se converter, tem que se converter. E se converter dos seus maus caminhos. Olha, Deus só abençoa para aquele que é fiel. Não vem fazer barganha com Deus, não. Deus só abençoa. Ó, esse vídeo já ficou muito longo. Mas eu vou falar tudo aquilo que Deus está me dando. Tem que se converter, irmãs e irmãos. E se converter dos seus maus caminhos. A pessoa está toda desconcertada, não quer saber de Deus, está em cima do muro. E se tem algo que eu amo no jejum, que eu vou falar um segredo aqui, ó, pega aí, esse segredo. Eu amo no jejum, irmãs. É que o jejum, ele aquebranta o teu espírito. Faz com que você se arrepende de pecados que você, devido às vezes à cauterização da mente, você já nem sente mais, porque o Espírito Santo constrange. Quando você peca, faz um mal, o Espírito Santo fala com você, você vai lá, pede perdão, fala com Deus, se arrepende, fala com Deus, Senhor, poxa, eu errei hoje, né? Mas às vezes o pecado, irmãs, o Espírito Santo, ele vai se afastando porque ele é uma pessoa, você já nem sente mais o pecado. A pessoa peca, como diz o apóstolo Paulo, já está com a consciência cauterizada. Aquilo ali é normal. E não se arrepende não, porque o arrependimento não vem de nós. O arrependimento genuíno, irmãs, genuíno, é o Espírito Santo, é o aquebrantamento que vem com o jejum, irmãs. Vocês estão entendendo? Devido ao jejum. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu fui mal com aquela pessoa, Senhor. Senhor, eu errei com essa pessoa, Senhor. Senhor, eu tirei vantagem dessa... Tem isso, irmã Raquel, tem isso. O mundo, irmãs, tira vantagem do outro. Usa o outro como escada. Mas isso não é o reino de Deus, irmãs. E a pessoa que faz isso tá na carne. E às vezes até dentro da obra da igreja, das igrejas do planeta Terra. E às vezes até nós podemos pecar dessa forma, porque isso é pecado. A intenção do coração não ser genuína em prol das almas, isso é pecado. E no jejum, irmãs, vem esse arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender, esse arrependimento vem lá de dentro. Senhor, eu humilhei aquela pessoa com o olhar. Às vezes precisa nem com o olhar se sentir melhor mais do que o outro, olhar o outro. Irmãs, isso é pecado. Irmãs, e no jejum, você se humilha, você fala, Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei.
Senhor, isso está errado. Senhor, eu tenho sido um péssimo marido. Senhor, eu tenho sido uma péssima esposa. Senhor, eu tenho sido uma péssima filha, uma péssima obreira da casa do Senhor. Senhor, eu tenho tratado a tua obra. Isso tudo vem no jejum, irmãs. Eu tenho tratado a tua obra relaxadamente. Meu pastor me confiou um cargo, uma posição para eu fazer a tua obra zelosamente e eu tenho tratado. Senhor, eu tenho sido um péssimo empregado. Senhor, perdoa o meu pecado da murmuração. Eu estou empregada, recebo aqui esse dinheiro. É pouco, Senhor, mas muito obrigada, porque eu pago as minhas contas, eu como, eu bebo, eu me visto, eu me locomovo. E eu tenho falado mal do meu trabalho. Senhor, me perdoa. Tudo isso veio do jejum. Tudo isso veio do jejum, irmãs. Que o Senhor nos ajude. Aí, já vai dar 40 minutos. Quase. Mas eu entreguei tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Senhor, eu gasto X reais em uso pessoal, mas eu não gasto X reais na tua obra, eu não contribuo com missões. Tem isso, irmãs. E eu me lembrei aqui de um testemunho, não faz muito tempo não. Eu vou falar aqui, vou gravar um outro vídeo sobre esse assunto. De às vezes você gastar dinheiro em algo pessoal seu e às vezes um voto que você fez a Deus e você não cumpriu. Eu vou gravar um outro vídeo. Acho que ficou muito longo o vídeo, mas se você quer maiores informações, maiores esclarecimentos, eu tenho um manual, né, de jejum, de quebras, né, de resistência. Esse jejum é um jejum de 3 dias, bem assim guiado, passo a passo. E o que eu falei aqui sobre o papel, lá também tem um papel que você coloca ali. Tudo isso que eu falei aqui tem no manual, só que lá no manual é de forma mais detalhadazinha. Tudo que você vai fazer. Lá tem louvores, tem a palavra, tem uma reflexão. Ali tem sugestões de oração, mas independente daquilo você pode colocar o teu pedido. E eu tô fechando de 7 dias, né? Eu tô terminando de confeccionar o jejum de 7 dias. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo se você quiser o manual. Eu poderia disponibilizar de graça aqui para todos. Como esse conteúdo fica aqui, né? É gratuito. Uma boa parte do que eu falei aqui tá lá no manual. 90% que eu falei aqui tá lá no manual também. Mas eu não disponibilizo de graça, irmãs, por quê? Porque algumas pessoas, às vezes, né, que eu disponibilizei, não fizeram. E eu tô falando assim de pessoas de discipulado, né? Discipulado, aconselhamentos. Discipulado. Eu dei esse manual e a pessoa não fez, com exceção de outras que fizeram, e a gente sabe quando a pessoa está mentindo ou falando a verdade. A gente sabe, irmã, que sabe. Você sabe, irmã Raquel? Sei, né? Mas as pessoas parece que não dão valor quando elas não pagam um preço naquilo. Então eu coloquei um valor assim bem baixinho, bem simbólico, que não vai onerar o seu orçamento. E eu coloquei aqui embaixo, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Foi longo, né? Mas eu vou contar o testemunho aqui do voto. Paz.